Não é preciso, não é preciso. Não. Eu não vou de microfone. Eu chamo-me David Martins e venho apresentar o livro Jovem Olhar no Horizonte da Reflexão. Falando um pouco de mim, terminei o mestrado de Arquitetura há pouco tempo e percebi que o estudo da arquitetura, que o homem é o objeto principal e que há uma necessidade de o entender fisicamente e psicologicamente. Então desenvolvi um trabalho a nível pessoal de entender o homem a nível psicológico e a nível de forma a tentar entender não só a necessidade básica do homem, como outras necessidades mais profundas, mais filosóficas, do meu ponto de vista. O princípio desta literatura é o estudo do homem, onde no mundo de certezas oferece incertezas. A dúvida perante a vida é um motor de novas formas de pensar, de olhar e viver. Procura assim novos pontos de vista para as nossas diferenças semelhantes. Este é o princípio do livro, em que tem como objetivo desenhar um novo horizonte, ou seja, oferecer um novo ponto de vista, uma nova perspectiva sobre a minha opinião de ver o homem e que possa ajudar outras pessoas a verem essa perspectiva. Vou também ler aqui a introdução, que acho que representa bem os pontos onde eu quero chegar. A filosofia é o que cada homem entende da vida e, como homem neste universo social, tenho a necessidade de perceber o que me rodeia, como este me influencia e como posso viver nele. Mas a filosofia não sobrevive no anonimato, enquanto na sua partilha cresce o entendimento. Ou seja, o objetivo é partilhar o que cada um de nós entende como filosofia. O olhar jovem oferece um entendimento novo e ingênuo ao mundo do horizonte da reflexão através da palavra. A palavra é a forma física mais forte de comunicação do homem, mas também a mais perigosa, pois a sua estereotipia leva a conclusões precipitadas do entendimento. Onde eu quero chegar com este segundo parágrafo é tentar mostrar que não é as palavras que aqui fazem sentido, mas o conteúdo que eu quero mostrar. A palavra é perigosa em si própria. O mundo como espaço de reflexão e compreensão está cheio de palavras perigosas e neste novo entendimento requer a sua abstração para o encontro de um novo horizonte, para uma vida perspectivada e a melhor compreensão da sua invisível matriz, da sua filosofia. Estes são os princípios deste trabalho, mas este trabalho não é só composto por este volume, é composto por mais dois, que vão ser ainda feitos e publicados periodicamente. Concluindo, é um livro para todas as idades, não tendo como objetivo chegar a certezas, mas mostrar novas formas de viver na sociedade e no homem. Assim, a minha maneira de ver o mundo pode ajudar outros através da partilha de um entendimento. Para terminar, sei que não foi muito, eu vou passar a palavra ao professor Dr. Arquiteto Paulo Tormenta Pinto, que teve a oportunidade de ler o livro, a meu pedido, e tenho todo o gosto em que leu e participou neste pequeno lançamento do livro. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, David, por este convite. Não era preciso tantos títulos, não é? Portanto, nós, efetivamente, eu conheço o David no contexto da universidade, mas rapidamente já foi possível ultrapassar, de certa maneira, essa relação mais institucional entre a universidade, entre o meu caso de professor, o caso do David de aluno, para uma outra esfera de maior proximidade. Eu considero que seja mais nessa perspectiva que
terá sentido estar aqui hoje para comentar esta iniciativa do David Martins, que eu desconhecia, não tinha conhecimento que por trás da intriga à volta da arquitetura existia também uma intriga muito mais profunda acerca dos seus sentimentos, da sua maneira de pensar, de uma reflexão constante acerca da sua própria situação no mundo, da sua relação com os outros, da sua própria autodescoberta. E foi uma agradável surpresa perceber que o David consegue juntar este maravilhoso universo da arquitetura a um universo muito mais vasto, que é o conhecimento o seu próprio conhecimento e a procura do conhecimento do próprio homem no seu estado mais genérico. Esta é uma primeira obra, é uma obra corajosa, é uma obra que se enquadra num contexto, uma espécie de reflexão filosófica, mas que rapidamente se descola de uma erudição inacessível, e por isso é corajosa, porque tenta ela própria apresentar-se de uma maneira honesta e aberta de um jovem quase sem rede que se apresenta diante de todos nós, como dizia há pouco, dentro de uma honestidade, mas ao mesmo tempo dentro de uma abertura e de uma procura de partilha, e por isso há uma generosidade nesta primeira obra. Talvez o facto de, como disse há pouco, desconhecer esta outra face do David, é porque esta face do David se esconde também atrás de um pseudónimo, não é? Portanto, com que identifica o livro. Este pseudónimo que está associado ao título desta primeira obra, Jovem Olhar no Horizonte da Reflexão. E sobre a obra em si, valia a pena dizer que se trata de um livro de textos curtos, dividido em 2 capítulos, não é? Portanto, dois capítulos que assumem uma designação em latim. Um primeiro capítulo designado Ratio Essendi, que quer dizer razão de ser, e um segundo capítulo Ratio Agendi, que quer dizer razão de agir. E, portanto, entre esta pesquisa sobre o ser e esta necessidade do agir, entre estas duas barreiras, o David montou este livro de pequenos textos, de reflexões pequenas, mas profundas. Dentro do primeiro capítulo desta razão de ser, encontramos 3 derivações, 3 caminhos. Num primeiro caminho aborda-se a memória, num segundo caminho a consciência, e num terceiro caminho as causas. E é talvez neste último caminho que mais me interessa sublinhar, enfim, que esta questão das causas que mais interessa, a meu ver, sublinhar, porque, enfim, é um pouco no contexto daquilo que procuramos fazer também com os nossos estudantes, nas aulas, no seu percurso de formação, é que essa formação seja sempre ancorada às causas, aos idealismos, a uma vontade de tomar posição, não é? E, portanto, este terceiro caminho da razão de ser, de certa maneira, aborda este universo. Depois temos um segundo capítulo, portanto, esta razão de agir, onde o David organiza um universo mais poético e, portanto, abordando 3 temas: o berço, o percurso e o ciclo. E também
também dentro destes temas de cariz mais poético, se constituem como oportunidades para abordar também alguns conceitos que estão subjacentes. No berço, a ideia da essência. No percurso, a problemática das escolhas. E, no último, no ciclo, a ideia de um retorno, de um constante retorno. E, portanto, como dizia há pouco, é nesta dualidade entre o ser e o agir, entre um universo eventualmente mais pragmático e outro mais poético, que o livro se organiza. Convém ainda dizer que ficamos à espera das próximas iniciativas que aparecem no fim do livro como desafios, como autodesafios, como o David referiu, autodesafios que se faz a si próprio para que esta obra possa apresentar-se não como um livro encerrado, não como uma obra fechada, mas como uma obra ainda em aberto. E, portanto, ficamos com o desejo de conhecer física ou química, obscuridade ou luz e o equilíbrio. E, portanto, será o equilíbrio que encerra, digamos, este conjunto de textos que o David se propõe fazer. De um modo geral, a questão aqui que mais me interessa sublinhar e que se prende não só com o livro, mas também com o seu próprio autor, é, obviamente, uma enorme capacidade de iniciativa, uma enorme vontade de chegar à frente, de quebrar alguns estereótipos que sobretudo para uma geração mais nova que pretende assumir-se, digamos, civicamente, quer seja pela sua ação profissional, quer seja pela sua entrada na responsabilidade da vida. Esta iniciativa que o David nos demonstra é uma iniciativa, a meu ver, saudável e que devia ser contagiante, porque procura justamente quebrar alguns estereótipos de que será necessário eventualmente mais tempo para que as coisas possam aparecer com a maturidade do tempo, ou que a escrita será reservada para uma sedimentação maior da vida, não é? E, portanto, o David contraria isso, arrisca, impõe-se, chega-se à frente, apresenta-se com peito aberto, sem receios do que isso possa querer ser. E eu acho que esta é uma qualidade muito sublinhável, digamos, a grande consistência desta obra, que tem que ser vista muito para além dela própria, enquadrada justamente neste espírito de iniciativa, neste espírito, como diria, do ponto de vista mais económico, este espírito empreendedor, não é? Portanto, me faltava a palavra mais de moda. Enfim, por todas estas questões, talvez mais uma que valia a pena também, que já me esquecia e que talvez valesse a pena também referir, que é o universo espacial, que de certa maneira está subjacente a esta maneira de descrever. Enfim, estes temas, estes conceitos que se propõem a refletir sobre coisas aparentemente banais, abrem também oportunidades de visualização de certas espacialidades que eu penso que
que se acrescentam pelo próprio percurso do David em relação à arquitetura. Enfim, por todas estas questões, por todas estas portas que se abrem, por todo este espírito de iniciativa, é obviamente uma obra que todos deverão ler com o máximo cuidado, incentivando o seu autor para que este caminho possa efetivamente continuar. Muitos parabéns. Mais uma vez, não tenho palavras para agradecer o professor Paulo Trebeta aqui, que fez uma ótima apresentação do livro, melhor que eu. E tive todo o prazer em que todos aparecessem, especialmente o professor Paulo Trebeta Pinto, e espero que gostem de ler. Para mim é tudo. Se há perguntas? Não sei se alguém quer... Mas ninguém leu. Ninguém leu? O livro vai ser lançado, mas vai ser para a próxima. Muito bem. E agora? E então, o meu começa já. Isto é caneta? É.